Agora sim, pessoal. Bom dia a todos aí. Obrigado pela participação. Hoje nós vamos falar de um produto novo da Click, que é o Data Catalyst. Aí estão os meus dados já para contato. No final eu volto essa tela também, caso alguém queira entrar em contato. Pode ficar à vontade aí. Então, todos os seus dados em uma visão simplificada. Essa é a mensagem básica do Data Catalyst que a gente vai conhecer hoje. Rapidamente, para quem está participando pela primeira vez e não nos conhece ainda, né? Então, o Grupo IN, ele existe desde 2004 com a empresa Inteligência de Negócios, que é a master da Click, a nosso parceiro mais antigo, do qual a gente vai apresentar o produto de hoje, né? Tem uma vertical de academia, a parte de treinamento das ferramentas Click, e tem também uma vertical de governo, tá? Uma frente muito forte no setor público, usando ferramentas da plataforma Click. E nossa vertical da A10, Analytics 10, tem o intuito de uma empresa agnóstica que trabalha com todas as soluções voltadas para Analytics, desde o próprio BI até Machine Learning, Big Data, IoT, Process Mining, e outras frentes nesses segmentos de analítica avançada, tentando trazer isso de uma maneira simples para o nosso usuário final. Alguns números do grupo IN, e aí também o destaque de ser a Elite Master Reseller aí, até essa mensagem aqui, né, é que é a única Elite Master pelo segundo ano consecutivo, tá? Existem outras aí. Mais de 750 clientes, mais de 100 parceiros, são outras empresas em segmentos de tecnologia que nos apoiam Brasil afora, né? Nós temos 4 unidades. Eu falo aqui da matriz de São Paulo e algumas premiações aí da Click que a gente recebeu ao longo desses 15 anos. Esse ano a gente está debutando desses 15 anos de parceria com a empresa Click. Também falando sobre alguns dos nossos clientes, tanto do setor privado quanto do setor público. Aqui são só algumas logomarcas, obviamente bastante conhecidas aí no mercado nacional, né? E como eu comentei antes, o Click é muito forte no setor público, a gente tem bastante cliente nesse segmento e é bem relevante, né? Um processo bem interessante saber que os órgãos estão se aprimorando e estão usando da inteligência sobre os dados para tomar as suas decisões e entender para onde direcionar cada uma no seu segmento. Falando um pouco do nosso parceiro Click, então foi fundado lá em 93 com o ClickView, muita gente conhece até a empresa por esse nome, né? O ClickView é um produto realmente bastante robusto, que sustentou a marca aí durante muitos anos, e de 2015 para cá, até um pouco antes, mas de uma maneira efetiva, né, de 2015 para cá, a Click ampliou bastante seu portfólio. Eu vou falar um pouco desse portfólio. Então, são 48 mil corporações que usam produtos Click, são 1.700 parceiros, nós somos um deles, né, e está presente em mais de 100 países. E a Click, como instituição, tem mais de 2.000 empregados. Ela nasceu na Suécia, mas hoje ela faz parte de um grupo de investimento americano. E aqui está o histórico da Click, né? Como eu comentei, é uma plataforma, a empresa vem evoluindo muito, ela vem entendendo aí as mudanças do mercado, né? As ondas de tecnologia, elas têm chegado cada vez mais rápido e com mais intensidade, e a Click está atenta a isso, e está se atualizando, e está trazendo para dentro do seu portfólio de produtos soluções no mundo de analytics, muito interessantes e direcionadas ao que o mercado tem buscado, né? Então, um rápido histórico aqui, apenas do período mais recente, né? Do ano passado, né, com a inclusão do Podium Data, que é justamente o produto do qual a gente vai falar, que se transformou no Data Catalyst, né? A Click adquiriu a Podium Data. E também teve outras aquisições recentes, o Crunchbot, a Tunit, né, que viraram InsightBot, e o Atunit ainda mantém o mesmo nome, mas que não vai ser abordado nesse webinar. A gente vai falar mais do Podium Data mesmo, que se tornou o Data Catalyst.
E com essa nova plataforma analítica, a Click consegue atender end-to-end, né, cada ponto inicial, ponto final, cada etapa do processo ou da jornada de dados de qualquer corporação, desde uma camada de captura dos dados cru, a transformação analítica desses dados com enriquecimento e, no final, a visualização com insights de maneira analítica avançada, né? Não, eu costumo brincar que o produto é muito robusto, não é só um gráfico interativo que você encontra na visualização final, são ideias de negócio mesmo para tomada de decisão. E aí aqui eu até destaquei, né? A gente vai falar do Catalyst, mas obviamente por estar dentro da mesma plataforma, eu até destaquei também o ClickSense. Inclusive, os dois têm integração nativa. Eu vou mostrar isso aqui na prática para vocês. A gente fazendo todo o processo de administração e governança do dado dentro do Catalyst, para uma visão única de negócio, e no final a visualização dentro do ClickSense já de maneira integrada. É bastante interessante. A mesma ideia do slide anterior, da jornada de dados, né, aqui apenas numa apresentação visual diferente. Então, todas as etapas que se trabalha o dado desde o momento que ele está cru nos seus sistemas legado de origem ou em qualquer tipo de repositório que o cliente tenha, até a sua camada de descoberta, de insight, de visualização e de tomada de decisão. Né? Então, tem toda uma ponte aí que tem que se atravessar e a Click está enxergando bem essa necessidade do mercado como um todo e tem essa capacidade de trabalhar end-to-end. E vamos lá, vamos começar a falar já do Data Catalyst. Né? Então, tem uma frase aqui resumida do produto, uma solução de gerenciamento de dados nível corporativo que simplifica e acelera a capacidade dos clientes de gerenciar, preparar e fornecer dados para análise e tomada de decisão. Muito do que eu já falei, mas numa frase melhor descrita para passar o entendimento do que é o produto para vocês. E aí já tem uma distribuição de como isso funciona com vários papéis, né? Repare que esse desenho tem vários papéis de pessoas, né? Tem analista de negócio, tem diretor, tem analista de processo, tem cientista de dados, tem gerente, tem usuário de qualquer segmento dentro da empresa, de qualquer setor dentro da empresa, que pode, através de uma solução governada, trabalhar em cima de suas camadas, aí estão em destaque também, né? A parte de onboard, catalogação, preparação e entrega, e ter um resultado muito mais rápido e simplificado de todo o seu processo de dados dentro da companhia. Em termos de arquitetura, né, sempre nos nossos webinars, diversos tipos de profissional participam, a gente busca atingir aí todos os interesses dos nossos usuários. Tá? Então, em termos de arquitetura do produto, reparem que a gente tem as origens de dados, e aí tem algumas ali em destaque, né, qualquer sistema gerenciador de banco de dados, mainframe, que é uma linguagem de baixo nível, né, que o produto é capaz de capturar dados de mainframe, linguagens SQL ou NoSQL, Big Data, Cloud, arquivos, isso tudo é movimentado por uma camada de ETL do processo tradicional de captura e transformação de dado, e aí o Click, o Catalyst, numa visão holística, aí no meio desse centro todo de distribuição do processo de arquitetura, enriquece, prepara e publica esse dado de uma maneira governada, né, e pode rodar em algumas plataformas, conforme vocês veem aqui embaixo, né, ele pode rodar sobre um Hadoop, pode rodar em cloud, ou pode rodar local, no Linux local. E no final isso é publicado lá para os usuários consumidores, né? Seja num data warehouse, seja para um cientista, ou seja para o self-service BI, numa visão aqui resumida de arquitetura. E aí, por quê, né? Por que o Data Catalyst é importante e relevante para os processos de negócio e tomada de decisão de uma empresa?
Repare a realidade que nós nos encontramos hoje, né? Nós temos uma infinidade de dados, estruturados e desestruturados, dentro da companhia ou fora dela. A companhia usa dados externos para enriquecer as suas análises. Em geral, as empresas têm um ou mais data lakes, um ou mais data warehouse e data marts, né? Isso é muito comum, principalmente nas médias e grandes empresas. E a camada final, que toma a decisão baseada em dados, ela tem que fazer requisições diversas a todo momento para N tipos de profissionais diferentes, o que os enfileiram num processo de espera e muitas vezes a necessidade muda e aquele dado, quando é entregue para aquele usuário final, já não atende mais ou não foi entregue da maneira como ele pediu. Aí entra todo num processo, num ciclo ali, talvez até vicioso em muitas situações, né? Depende muito do tamanho da companhia. E a necessidade de negócio são diversas, né? Repare que no nosso lado direito aqui da tela, a camada de negócio, eu tenho uma série de necessidades e são vários os momentos, conforme as setas estão mostrando aqui para a gente, que isso vai sendo requisitado e esse processo se torna repetitivo, cansativo e eventualmente falho. Então, nesse segundo slide aqui, ó, a gente tem exatamente a mesma camada, só que agora gerenciada pelo Catalyst, num conceito organizacional diferente. Então, você pode ter os seus data lakes, seus data warehouses, seus data marts, os dados de terceiros, sistemas estruturados ou não. E aí, com a plataforma Qlik, basicamente o que eu vou mostrar hoje, combinando o Catalyst mais o QlikSense, a gente consegue gerenciar e administrar toda essa camada, esse processo anterior, de uma maneira muito mais organizada, governada e que potencializa a agilidade e assertividade para o usuário de negócio que está na ponta, aguardando esses dados, essas informações para tomada de decisão. De acordo com estudos já feitos, tem alguns cases que, se der tempo, eu vou mostrar. O Catalyst tem uma resposta 25 vezes mais rápida nas solicitações de entrega dos dados, 40% de redução em preparação de custos, exatamente aquele trabalho repetitivo da primeira arquitetura que eu mostrei para vocês, e 30 vezes tempo de resposta mais rápido na solicitação de entrega. Então, são números muito expressivos para um único produto, né? E aqui está destacado aqui embaixo também, meses para dias foi a situação que aconteceu nesses casos. Visão técnica, eu já tinha destacado lá antes, mas aqui tem um texto mais explicativo de cada etapa do processo que a gente vai trabalhar dentro do Catalyst, tá? Então, o onboard, a catalogação, a preparação dos dados e o delivery. Aqui um funil, né, gerenciamento de dados empresarial, reutilização e colaboração, usar metadados é possível, né? A gente recebe bastante solicitação e aí vem um detalhe do Catalyst, né? Ele atende muito bem desde a área de TI até a área de negócio, né? Então, essa amplitude e essa sinergia entre essas áreas, TI e negócio, é muito interessante para ser explorada dentro do produto, né? A gente recebe muita solicitação para trabalhar com metadados, né? Para a área de TI governar os dados sobre metadados simplifica bastante o processo deles. E a mesma coisa para o usuário final poder usar essa inteligência dos metadados ou de dicionários de dados sobre as estruturas do que tem disponível para ele, também aumenta a sua capacidade de uso dos dados, né? Governança corporativa, enriquecimento do catálogo, dados sob demanda, compre e publique. Eu tenho falado muito de catálogo, de publicação, aqui tem até uma frase, ó, compre e publique. Essa ideia do compre e publique é a ideia de compra mesmo no e-commerce, né? Que você entra lá para comprar um livro na Amazon, por exemplo, que é o exemplo mais tradicional que a gente tem falado, é a mesma ideia, só que você vai entrar para comprar um dado seu que está disponível para você dentro de um catálogo de dados que previamente foi preparado. Alguns dos resultados, né? Então, acelere a sua descoberta com self-service, dados prontos para o negócio, forneça dados corporativos para a sua empresa, migre do ETL para uma rápida preparação, eu vou mostrar isso daqui também, entrega governada e trabalha com COBOL, lá, a linguagem de baixo nível que eu havia
comentado. Aqui alguns highlights aí de resultados que a gente pode explorar. Falando rapidamente aqui da comercialização, né? Então, quem estiver assistindo aí, tiver interesse, meus contatos já foram colocados, no final eu vou deixar novamente, pode entrar em contato com a gente para um orçamento customizado, né? Mas a ideia é geral, o produto ele é comercializado via subscrição anual, né? No mínimo 12 meses, em conjunto com uma faixa de volume de terabytes que vão ser trafegados dentro do Catalyst. A instalação ela pode ser um single node, que é um Linux Red Hat, CentOS, etc. Ou ela pode ser multinode, né? Inclusive em cima do Hadoop que o cliente já possa ter. Né? Então, isso é uma vantagem também. Pode dar para reaproveitar a estrutura. Se você tiver um Cloudera, um Hortonworks, alguma coisa de Amazon, etc., a gente pode aproveitar esse ambiente. E as versões, tem a versão completa que eu vou mostrar agora, que ela se conecta em diversas fontes de dados e cataloga isso para o usuário final. E tem a versão somente para QVD, né? Então, o clientes clique para essa versão QVD é um produto sensacional, que pode ajudar a organizar todos aqueles monte de QVD que são gerados ao longo do tempo, para clientes que usam já a plataforma Click, aí falando desde o ClickView, ClickSense, né, como o Click tem esse poder da camada de ETL, de capturar, compactar e transformar o dado, os projetos que usam boa prática nesse produto acabam criando uma série de QVDs, né, que se tornam data marts ou data warehouse virtuais em arquivo dentro da camada, dentro do Click. E aí tem uma versão do Catalyst voltada para QVD que pode organizar esses QVDs e deixar mais fácil para uso de todos os usuários na ponta. E aí, vamos para a demonstração. Essa é a tela principal, aí eu deixei já um print dela aqui para vocês verem. Deixa eu dar um Alt Tab aqui para entrar na demonstração para vocês e a gente vai começar a usar o produto aqui na prática. Vamos lá. Uma vez logado no Catalyst, pessoal, ele tem essa carinha aqui, ó. Nesse momento eu estou logado com o usuário R. Lozano, conforme vocês podem ver aqui no canto superior direito, né, meu perfil, etc. Esse é um usuário administrador do produto, então ele habilitou todos os menus do nosso lado esquerdo aqui, todos os menus de acesso do produto. Esse primeiro acesso, é o Ops, né, as operações, vamos dizer assim, me mostra todas as interações que foram feitas aqui de processos de captura, carga e transformação do dado dentro do Catalyst. É um log, né, de execuções, ó, onde eu posso ver quando a tarefa começou, quando ela terminou, quantidade de registros que ela capturou, se esses registros eles foram capturados com sucesso ou não, e se tiveram algum tipo de quebra de interpretação de dado. Né? Aqui na tradução seria um registro ruim ou feio, seria uma quebra de qualidade do dado. E a gente vai trabalhar isso daqui. Eu vou trabalhar um pouco de qualidade na nossa importação. Então, essa primeira tela é basicamente isso. Aí eu parto aqui para a segunda tela. O source, né, as minhas origens de dados, que aí podem ser N origens de dados. Né? A gente vai explorar aqui uma situação capturando de banco de dados relacional, SQL Server, e também do bucket de S3 da Amazon, um arquivo texto que ele está repositado lá, e a gente vai fazer um processo de ingestão fazendo uma mistura entre esses dois dados, aí já ilustrando para vocês como é que a gente vai trabalhar com o Catalyst. Tem uma pergunta do Bruno. Essas cargas podem ser agendadas ou são manuais? Bruno, obrigado aí pela pergunta. Aliás, pessoal, quem quiser ir fazendo pergunta aí, é só interagir pelo chatzinho, pelo bate-papo, a gente vai respondendo ao decorrer da apresentação.
As duas coisas, tá, Bruno? Nesse momento aqui que eu vou fazer de demonstração, eu vou fazer a carga manual, só que aqui a gente tem um menu de schedule, onde eu posso agendar os processos de carga, e é um agendamento avançado, onde eu posso dizer por onde eu quero que ele passe na hora que ele fizer a carga. Eu acredito que vai dar tempo de eu mostrar bastante coisa e até o final você já vai ter a sua resposta visualizada, mas é sim, é possível, tá? Quando eu entro aqui no Sources, ó, ele já me traz para o menu de origens que eu já carreguei, ó, que eu já tenho o metadados carregado. O Source ele é basicamente o metadado carregado, tá? E eu posso mandar adicionar dados em cima das conexões que eu já fiz ou criar novas conexões. Eu vou entrar aqui no Source Connections para vocês conhecerem, tá? Para todo mundo ter uma visão geral, lembrando que eu estou com o usuário administrador nessa situação, tá? Olha lá, as minhas conexões, eu salvei elas como nome grupo IN para facilitar a minha busca em todo momento que eu for usar dados dessas conexões. Em todos os menus de acesso aqui, ó, tem campos de search, de busca, onde vocês podem buscar por nome, o que facilita muito na questão da compra do dado, principalmente, tá? Então, ó, vamos primeiro editar aqui a nossa conexão com o SQL para vocês verem como que isso funciona na prática, né? Então, ó, o nome da minha conexão, uma descrição para facilitar a minha identificação, a qual grupo ela pertence, toda a governança da ferramenta é baseada em grupos de dados não, né? Grupos de usuários, nas quais eu vou definir quais dados são pertinentes a quais grupos, tá? Qual que é o tipo de conexão? Ó, e aqui a gente tem uma listinha com algumas opções. Por exemplo, o SQL Server eu usei um JDBC, e aí eu posso criar esses sources types a partir de drivers, né? Eu instalo aqui no menu de admin, depois no final, se der tempo, a gente dá uma passada rápida no menu de admin, eu posso dizer quais drivers estão habilitados para ser usados dentro do meu Catalyst. Com isso, eu aponto a minha base de dados, né, passo o meu usuário e senha, e aí, estando tudo certo, ele vai dar OK na conexão. Também posso passar algumas propriedades aqui para configurar. Essa é uma base SQL relacional, como eu comentei. Já se eu entrar no nosso arquivo do S3 aqui, ó, nesse momento não é um arquivo ainda, né? Nesse momento é um acesso ao diretório do S3, vamos chamar assim, né? Como eu escolhi aqui File, aí ele tem uma série de protocolos que eu posso trabalhar. Ó. Então, Local File, FTP, S3, que é o que eu estou usando, né? Pode usar Kafka, o Open Connector, para trabalhar com sistemas de gerenciador de banco de dados, né? HDFS. Então, a origem do dado ela pode ser alcançada de várias maneiras aqui. Então, eu vou explorar na nossa apresentação essas duas conexões que já deixei previamente criada, mas acessei para vocês conhecerem. Quando eu retorno aqui no Source, então eu vou começar a capturar meus dados, ó, adicionar dados. Ele me pergunta, você quer usar um dado já existente, que você já capturou, já está salvo internamente, se for um single node, dentro do seu servidor local do Catalyst, ou se estiver rodando no HDFS, que você já capturou e você quer fazer alguma transformação, ou você quer buscar um novo dado? No meu caso, eu vou buscar um novo dado, porque eu só tenho a conexão até esse momento. Né? Como eu falei, ó, quando eu vou buscar um novo dado, repare que eu tenho uma infinidade de conexões aqui, só que eu quero só as que estão com o nome grupo IN. Ó. E aí eu vou selecionar o nosso SQL Server. Ele me pergunta o nível de entidade desse dado. Por default, eu tenho 3 entidades previamente disponíveis no programa. Na verdade, por default, só tem a gerenciada, mas eu posso habilitar a registrada e a endereçada. Para vocês entenderem isso daqui, a entidade gerenciada, ela faz uma cópia do dado origem para dentro do Catalyst. É uma cópia. Pega o dado lá e traz a cópia inteira para dentro do Catalyst. A registrada, ela traz apenas 1000 linhas. Imagine um momento de preparação de dados que você ainda está desenvolvendo e quer trazer somente uma amostra do seu dado original. Então, ela faz uma cópia limitada a 1000 linhas. E a endereçada é apenas um apontamento da conexão. Né? Então, imagine um SAP HANA, um Oracle in Memory, ou uma mídia social, talvez. Dados que não faça tanto sentido você
copiar da origem para dentro do Catalyst, uma vez que eles já têm uma certa performance que você pode simplesmente apontar esse dado através do Catalyst, né? Ele vai gerar um link de conexão, e quando o usuário fizer a requisição, ele passa esse link até o sistema origem. Eu vou deixar o gerenciado, que eu quero uma cópia. O protocolo eu já defini na conexão, então aqui eu não consigo mais mexer. E aonde eu vou salvar esse meu dado, né? Aqui ele está usando um HDFS, nesse ambiente de treinamento da Click, tá? E eu vou salvar na minha pastinha aqui, ó. Vou salvar na pastinha R Lozano para não misturar as coisas aqui. Então, eu estou repositando ele aqui dentro da pasta R Lozano. E aí, qual que é o grupo? Ó, em todo momento ele vai requisitar o grupo. Para cada usuário eu defino quais grupos estão disponíveis. Eu vou colocar o grupo inteligência de negócio. E qual que é a hierarquia de conexão? Ele tem toda uma organização baseada em hierarquia de dados, que é bastante interessante. Se eu não tiver uma hierarquia que eu queira usar aqui, ó, eu posso criá-la. Eu vou criar aqui a hierarquia grupo IN. Nesse primeiro uso eu vou criar. No segundo uso ele já vai estar disponível para a gente só selecionar. Então, selecionei, busco lá quem que é o owner do meu banco de dados, ele vai me listar as tabelas que eu tenho disponível. Eu quero trabalhar somente com a Fato nessa situação aqui, ó. Esse é um banco de dados fictício, simulando uma situação de varejo, tá? De compra e venda de produto. Como que eu vou chamar essa minha conexão? Então, sempre eu vou usar o grupo IN aqui nessa situação de demonstração, gente, para ficar fácil da gente encontrar depois, tá? Então, eu vou chamar de grupo IN SQL Fato Venda, por exemplo, tá? Eu vou dar esse nome grandão aqui para a nossa entidade. E aí, vou avançar e vou repositar ela dentro do nosso HDFS como um arquivo separado por tabulação. E vou salvar. Então, o que ele fez nesse momento aqui? Ó? Ele adicionou um metadado da minha conexão. E com a inteligência dele, ele já parte para a segunda camada, que é uma camada das entidades, para eu explorar esse metadado que eu criei. Ó. Então, eu posso mandar aqui visualizar, e ele vai me mostrar tudo que eu carreguei. Ó. Cada um dos campos, ou dos atributos, né, que eu tenho dentro dessa minha entidade de vendas. Ok? Então, aqui é só uma visualização nesse primeiro momento. Vamos mandar carregar esses dados. Ó. Vamos fazer um load desses dados para dentro do Catalyst. Nesse momento, eu só fiz o apontamento. Né? Aqui eu só tenho o metadado, a estrutura. Agora, aqui eu vou mandar carregar os dados. Aí entra até um pouco na primeira pergunta que já foi feita. Eu estou fazendo uma carga manual nesse primeiro momento. Inclusive, ele só habilita a nova, né? Porque é um dado novo, eu não tenho como fazer o append nem substituir cargas anteriores. Vamos dar um OK. Agora sim, ó, vou colocar um auto refresh aqui a cada 15 segundos. Ele está indo lá na nossa fonte origem, no nosso SQL, e capturando uma cópia da tabela de vendas para dentro do HDFS. Enquanto ele carrega aqui, eu vou perguntar para a Camila se a gente tem mais alguma pergunta para ir respondendo. Camila. Nós temos duas perguntas. Fábio Florido, aqui, bom dia. É possível liberar para usuários comuns criar e agendar as suas cargas? Sabe informar se existe driver para Banco Progress? Obrigado, Camila, aí, pelas perguntas. É possível liberar, eu diria que não é uma boa prática, tá? É possível liberar, você define o perfil do usuário aonde ele vai ter acesso, né? Em geral, o agendamento da carga, ele fica ali com a área de TI ou com a área de governança, enfim. Mas é possível liberar, sim. E o Postgres, sim, tem acesso. Acho que eu acabei, na hora que eu mostrei a lista ali dos drivers que a gente tem disponível, ele também apareceu ali. Não sei se essa pergunta foi feita antes, ou se eu mostrei a tela muito rápido, mas sim, está disponível. Ó, a nossa carga terminou, gente. Obrigado aí pelas perguntas, tá? A nossa carga terminou. Tem mais uma pergunta, a gente põe um pouco mais para frente para ir falando dela. Vai ter alguns momentos aqui de cargas, a gente aproveita esses momentos para ver as perguntas. A nossa base fato, a nossa tabela fato, ela tem 2.171 linhas, foi o que o Catalyst identificou. Interessante o trabalho que ele tem sobre a qualidade do dado, gente. Ó, ele identificou como registros legais, registros bem interpretáveis para uma compra de dados, 672 linhas dessas 2.177. E registros com algum tipo de caractere incômodo, 1.507 linhas. Se eu for simplesmente deixar assim para consumo para o usuário, só vai estar disponível essas 672.
que eu posso fazer aqui, então? Né? Vou até maximizar aqui no próprio log, ele vai me mostrar esses registros que são considerados feios aqui, né? Não corretos. Em geral, gente, nesse caso aqui, ó, é por causa de acentuação. Em algum campo, a gente sempre vai encontrar acentuação. Então, é o ASCII, né? Ele não está tratando o ASCII aqui. Deixa eu tirar esse auto-refresh aqui. Ele não está tratando o ASCII, e aí eu tenho muitos registros com acentuação na minha tabela fato, que é muito comum, né? Com a evolução dos sistemas da década de 90 para cá, não é mais uma preocupação registrar acentuação, etc. Mas, em algumas situações, isso pode ser um impeditivo de qualidade de dado. O que a gente vai fazer aqui, então? A gente vai tratar esse dado, colocar uma propriedade lá na nossa conexão, ó, que vai tratar esse dado e vamos recarregar a nossa tabela fato para que essa informação seja resolvida na origem, né? Então, nas minhas propriedades da conexão, eu vou adicionar aqui um tratamento de caractere ASCII. Ó, se esse dado vier como ASCII, pode considerar ele. Repare que eu tenho uma série de propriedades para tratar. Dependendo da conexão, essa lista pode mudar. Eu tenho uma série de propriedades para tratar na minha conexão. Tá? Eu vou deixar só essa que eu adicionei. Já tinha algumas que ele tinha colocado por default. E vou mandar salvar a minha conexão. E aí já vou explorar a entidade e recarregar o nosso dado. Antes de recarregar, ó, vamos fazer uma exploração interessante aqui. Agora que a gente já tem esses dados, vamos, por exemplo, dar uma espiada no nosso campo contato, que eu quero fazer um tratamento especial para esse campo. Tá? Vou dar um discover desse campo. Repare que ele só vai descer o menu aqui para essa segunda opção do Catalyst. Sair do Source e vir para Discover, mas ele manteve aqui a mesma estrutura de opções no cabeçalho. Porque isso aqui ele só está diferenciando o que é externo, que está no Source, do que é interno, que está no Discover. Né? A similaridade de uso é a mesma. Eu só quero explorar esse campo aqui, ó, que eu quero ver meus contatos. Ó. Ele lista aqui uma amostra, me trouxe 100 linhas. Legal. Eu quero só ver esses contatos. Ó. Repare que são nomes fictícios, mas o nome está disponível. Né? Eu quero aproveitar essa demonstração para tratar uma questão que está muito latente no momento, falando sobre LGPD. O que eu vou fazer com esse contato? Eu vou criptografá-lo. Eu não quero que apareça para o meu usuário final essa informação do contato. Então, eu vou aproveitar esse momento da recarga, vou voltar aqui no nosso source e vou aproveitar esse momento antes da recarga, eu vou criptografar o nosso campo contato. Então, eu vou acessar ele através do source e vou editá-lo. Eu vou editá-lo. Quando eu edito, eu tenho uma série de propriedades. Para cada atributo, para cada tabela, eu tenho uma série de propriedades e eu posso também colocar nomes de negócio, né, descrições. Eu posso enriquecer bastante esse dado para consumo do meu usuário final. Né? Expressão regular, eu posso colocar uma regra de expressão regular para o meu campo origem, e se ele vier fora da minha expressão regular, eu digo que ele pode ser um registro ruim, eu deixo ele fora no momento da compra do meu usuário. Posso adicionar tags de negócio, ó, quantas tags eu quiser, para ficar mais fácil para o usuário buscar depois. Então, tem uma série de opções. Nessa situação do contato, eu simplesmente vou encriptar. Né? Se fosse um campo numérico, por exemplo, ó, eu tenho esse recurso de sensitivo aqui, ó, recurso sensível, né, na tradução, eu poderia falar, por exemplo, um CPF, eu só quero que apareça 50% do valor, ainda falando de LGPD. Então, tem algumas opções aqui de recurso sensível também bastante interessante em termos de governança. Eu só vou encriptar. Eu tinha ajustado a nossa conexão para tratar ANSI, né? Tratar ANSI, tratar acentuação, e agora eu encriptei o contato. Eu vou voltar lá no nosso source para recarregar esse dado, para fazer uma nova carga dele. Ó. Então, eu vou marcar ele aqui, vou dar um load, e agora eu vou dar um override. Ele habilitou para mim outras opções. Ó. Eu poderia fazer um append, né, como se fosse um union dos dados, embaixo, colocar embaixo do que eu já carreguei. Poderia fazer uma nova carga, mas não, eu vou dar um override para substituir a minha carga anterior. Né? Inclusive, até no log aqui, ó, eu vou retirar esse primeiro log que já está terminado, eu vou apagar essa linha do primeiro log, apagar só o log. Vamos colocar um auto refresh aqui de novo,
ele vai rodar mais uma vez, a cada 15 segundos ele vai atualizar. O nosso objetivo é que daquelas 2.177 linhas, todas apareçam como good record. Tem mais alguma pergunta enquanto carrega aqui, Cá? Sim, temos mais duas. A pergunta do Fábio Flório, que ele tinha falado que a minha dúvida é para Banco Progress, não Postgres. O Bruno respondeu. E tem uma pergunta do Bruno Fernandes. Existem conectores para ambientes SAP aplicação? Exemplo, para a comunicação com carriers do ambiente SAP BW? Desculpa, eu tinha entendido que era Postgre, né? Eu vou confirmar do Progress, tá? Tem um menu aqui de help. Tem um menu de help aqui, a gente explora depois, e a mesma coisa do SAP, tá? São dois que eu nunca trabalhei. Provavelmente sim, né? Não teria um produto tão robusto assim que não se conecte a esses sistemas tão tradicionais. Provavelmente sim. Depois eu vou mostrar aqui o help, né? O help fica, você chama ele por dentro do produto, é bem completo, tem cases de uso, etc. Por algum motivo deu uma falha aqui na carga, ó. Ele até identificou todos os registros, ó, mas ele deu uma falha aqui na carga, pode ter sido alguma oscilação com a base origem. Eu vou fazer uma terceira carga aqui por garantia, ó. Vou mandar atualizar aqui para ter certeza que tá tudo bem, né? Vou colocar um auto refresh aqui a cada 15 segundos, mas repare que aquela situação anterior, ó, que quando a gente tratou a qualidade do dado, agora ele já trouxe todos os nossos registros como good records, né? Todos os 2.177. Então eu consigo trabalhar através das propriedades, eu consigo trabalhar a qualidade, ó. Tudo ok, né? Carregou aqui a nossa fonte. E vamos carregar agora também o nosso arquivo texto que está lá no S3. Lembra da nossa conexão inicial? Vamos mandar adicionar os dados aqui, ó, nova conexão. Mais uma vez, usando a descrição do grupo IN para facilitar, ó, eu quero apontar agora para o S3. Como é que eu vou chamar essa entidade? Né? Então, vamos colocar lá, ó, grupo IN, arquivo, ou vou colocar txt, por exemplo, grupo IN, txt cliente, tá? Que é um arquivo texto. Também vou trabalhar no gerenciado, já vou pôr direto aqui o meu diretório. Vamos colocar o grupo da inteligência de negócio, e agora a gente tem aqui, ó, o grupo IN, na nossa hierarquia que a gente criou na situação anterior das vendas. Como que eu quero que chame a entidade, né? Então, eu dou um nome para a conexão e eu dou um nome para a entidade. Eu também vou deixar grupo IN, tá? E vou chamar, por exemplo, de entidade cliente, para facilitar a nossa busca depois. Aonde que está esse dado lá no S3? Ó? Então, eu salvei ele numa pastinha de pré-vendas aqui, ó. Eu vou apenas buscá-lo. E como que eu quero que ele capture? Ó? A partir da origem, eu quero que ele gere o layout para mim. Então, vai ficar um layout igual. E agora eu posso mandar salvar. Tem uma série de propriedades aqui, acabei não mostrando também, mas tem uma série de propriedades. E aí o mesmo conceito, ó, simplesmente marco e mando carregar. Primeira carga ele vai dar como novo e mando carregar esses dados para cá. Enquanto ele carrega aqui, gente, parece que tem mais alguma pergunta aqui, só um minutinho. Anderson deseja saber qual o valor inicial mínimo do Data Catalyst para ter ideia de perfil de cliente. Alô, tá me ouvindo? Tá. Ô Anderson, essa é uma pergunta, vou fugir, tá, da resposta, porque é mais comercial, e aí eu sou pré-venda, eu não posso me comprometer com isso, mas é para grandes clientes, tá? Então, setor de varejista, setor de bancário, né, financeiro, health, seguros, é para grandes clientes, tá? Clientes que têm potencial de uso para uma ferramenta desse tipo. Então, são aqueles clientes que têm um ou mais data lakes, que têm um grande volume de dados e precisam gerenciar esses dados de uma maneira mais inteligente, tá? Ele não vai se encaixar em pequenas empresas, talvez médias empresas que são mais focadas nesse segmento de
de tomar decisão baseada em dados e que tem grandes volumes de dados, apesar de ser uma empresa média, tem grandes volumes de dados, tá? Algumas perguntas aqui, pessoal, às vezes eu posso não estar preparado para responder, mas a gente tem a interação, a gente vai se falando, tá? A gente sempre prepara o material com bastante carinho para mostrar para vocês, mas nem todas as perguntas podem ser respondidas ao vivo, tá? A gente mantém uma interação, mantém um contato aí. Ó, carregou, dessa carga, ele também identificou alguns registros ruins, tá? Ó, eu não vou tratar de novo, vocês já viram como é o mesmo caso, ó, alguns clientes aqui estão com acentuação. Lembrando que o nome da empresa aqui é um nome de empresa real, mas a base é fictícia, tá, gente? A base não representa a realidade, é só para demonstração. Nesse momento, então, gente, olha que legal, a gente já tem duas entidades do Grupo IN carregadas. Se eu vier aqui no Discover, ó, eu tenho a TXT cliente e tenho a SQL Fato. Eu deixei preparado aqui, ó, deixa eu dar um Alt Tab, deixa eu ver se não expirou a sessão. Eu deixei preparado aqui, ó, uma outra sessão com outro usuário que eu criei, que seria um analista de negócio, ó, usuário IN Consulting. E aí vamos atualizar aqui esse browser do outro usuário, que eu quero ver já no... Repare que o menu de acesso desse outro usuário, ele já tem menos acesso do que o usuário administrador. E aí eu quero ver já se já vai para... Expirou, vamos logar de novo. Eu quero ver já se meus catálogos que eu criei, que esse usuário N Consult, ele faz parte do mesmo grupo inteligência de negócios, dos catálogos que eu criei, não cataloguei ainda, né? Mas das entidades que eu criei que já se transformam em catálogo, tá? Melhorando a explicação. Ó que legal, gente. Esse usuário final aqui, ó, como consumidor de dados, ele já consegue enxergar as entidades que eu carreguei dentro do grupo IN que ele faz parte, né? E aí, explicando um pouco aqui do catálogo, né, que é o shopping de dados, que é a tela principal, a que vai ser mais usada dentro do Catalyst pelos usuários de negócio, pelos cientistas, pelos tomadores de decisão baseada em dados, né? Tem uma série de opções de busca aqui que eu posso trabalhar, mas como eu só tenho 2 catálogos para esse grupo, por enquanto, o que significa esses catálogos? Eu posso espiar, posso ver detalhes de cada entidade, posso já mandar comprar, a gente já vai fazer isso na sequência, e posso ver alguns atributos de qualificação dessa minha entidade. Por exemplo, ela é 50% operacional. Essa operacional tem relação com a carga de dados. Como eu só fiz uma carga da tabela cliente, né, do nosso arquivo texto cliente, ele considera que ele é 50% operacional. Conforme eu for fazendo as cargas e essas cargas não derem erro, ele vai aumentando proporcionalmente até chegar a 100%. Tá? A qualidade do dado tem a ver com os Hugo Records lá. Eu não tratei a qualidade de dados do nosso arquivo texto, eu deixei 8 registros lá com acentuação. Esses 8 registros são desconsiderados na hora que eu for consumir esse meu dado. E a popularidade é quantas vezes essa entidade já foi comprada. Conforme eu for adicionando ao carrinho, ele vai aumentando a popularidade desse meu dado. Repare o operacional da vendas, ó, 25%. Aí você pode perguntar, pô, mas venda você não carregou 3 vezes, por que está 25%? Porque falhou a carga. Não sei se vocês lembram disso, a carga falhou e na segunda tentativa, por algum momento, alguma situação de conexão, essas bases elas estão até em regiões geográficas diferentes, tá? Por alguma situação de conexão, a carga falhou, então ele considera que esse dado está menos operacional, mas a qualidade dele está 100% porque eu tratei. Né? Então, eu tenho as 2.177 linhas disponíveis e 14 colunas. Olha o que eu já vou explorar aqui, gente. Já que a gente já está nessa tela, ó, eu vou adicionar o carrinho as minhas 2 entidades já criadas, já catalogadas para o grupo Inteligência de Negócios, do qual o IN Consulting faz parte. Ó. E já vou mandar publicar, ele me traz algumas opções de publicação, como eu falei, ó, 100% integrado com o Click. Tá? Ele tem integração com outras soluções também, essa versão que eu estou usando é para mostrar a integração com o Click, e vou mandar publicar para o Click. Esse publicar para o Click aqui é o ClickSense, né? Então ele vai abrir para mim o ClickSense, vai construir um novo painel, misturando as 2 fontes que eu comprei. Então, é como se eu tivesse comprado 2 livros e ele vai buscar sinergia entre esses 2 livros. E ele já me traz a tela de insights, ó, onde eu posso perguntar, por exemplo, o meu cliente, que é um campo que eu não tenho lá na minha fato de venda, quanto que eu vendi para ele? Ó? Então, eu cliquei em cliente, cliquei em venda e ele está mostrando para mim
o painel analítico de cliente, porque por trás ele já amarrou, já ligou essas associações do jeito que o Click trabalha, né, para quem conhece, baseado no nome, nesse caso, que é igual nas duas entidades. Ó. E aí eu posso escolher, eu vou trabalhar com esse gráfico, vou trabalhar com esse, ou posso limpar tudo e falar, Click, me gera diversas ideias aí com base em todos os dados que eu carreguei, né? Essa não é uma demonstração de ClickSense, mas acho que vale aqui construir um painelzinho, já que a gente já está aqui, ó. E aí eu posso escolher algumas visualizações. Olha que legal, gente, vou maximizar isso daqui, ó. Olha o nosso contato lá, ó, que eu criptografei lá no Catalyst, ó. O usuário final não vai ter acesso ao contato por uma questão de política de definição da empresa, né? Então, eventualmente, eu até posso tirar ele aqui desse gráfico para não usar o contato aqui, sei lá, vou usar outro campo, que vou usar o cliente, porque como está criptografado, ele não vai fazer tanto sentido para mim, né? Então eu posso adicionar aqui também, por exemplo, o detalhe aqui usando, substituindo o contato pelo cliente, e vamos colocar um último gráfico aqui só para preencher a tela. Eu nem lembro se eu já escolhi 4. Já escolhi. Ó. E a gente tem um primeiro painel pronto já para responder algumas perguntas de negócio a partir da catalogação, né? Essa integração realmente ficou fantástica entre o Catalyst e o ClickSense, né? Então vamos voltar aqui, ó. Deixa eu voltar lá para o meu usuário administrador. Deixa eu achar ele aqui. Aqui. Então, eu voltei para o meu usuário administrador do ponto que a gente parou, a gente criou as entidades que já estão disponíveis lá para consumo. E agora o que eu quero fazer, gente? Eu quero preparar essas minhas duas entidades, só que eu quero fazer o que o Click fez para mim, aquela associação que o Click fez para mim, eu quero fazer agora eu aqui, a mistura, o blend desses dados, para, por exemplo, devolver para um outro sistema gerenciador de banco de dados, devolver para um arquivo, devolver para o HDFS, deixar ele já combinado para uma situação de uso diferente, tá? Ou até mesmo para jogar para o Click depois, só que ao invés do Click resolver a associação, eu quero deixar isso pronto. Ó. Então, eu vou criar um design, um data blend, vou misturar meus dados. Ó. Quais são as origens que eu vou trabalhar? A importância de ter nomenclaturas amigáveis, fácil de encontrar. Ó. Eu quero trabalhar com essas duas origens, né? Então eu vou marcar os dois aqui e quero todas as entidades dessas duas origens, ó, todas as entidades. E mando adicionar. Então, nesse momento aqui, eu estou fazendo um join, né? Vou fazer um join, né? Eu vou arrastar aqui um join. Imagine que eu tenho uma tabela que eu queira fazer uma carga incremental, eu posso usar esse componente de CDC. Se eu quiser transformar o dado, se eu quiser customizar alguma coisa específica, fazer uma agregação, eu quero fazer uma soma por estado e deixar isso disponível para o meu cliente comprar depois. Eu posso usar esse componente de agregação, ordenação. Então, ele tem uma camada de ETL aqui simplificada, mas efetiva, que eu posso explorar. Tá? No meu caso, eu vou fazer o básico aqui. Aliás, eu acho que o tempo já está correndo mais rápido do que eu imaginava. Vamos fazer o básico aqui, ó. Vamos fazer um join entre essas duas entidades, ó. E aí deixa eu jogar aqui, só melhorar aqui a tela para ficar legal para vocês verem. Ó. Qual que é o meu critério do join, né? Então, ele tem um recurso drag and drop aqui, amigável. Ó. Eu vou adicionar o critério. Então, do lado da venda, que está lá no SQL, eu vou usar o nosso campo ID cliente. Deixa eu achar ele aqui, ID cliente. E a mesma coisa eu vou fazer do lado do texto que está no S3, né? Eu vou fazer um inner, um full ou um left. Eu vou deixar como inner aqui nessa situação, tá? E aí eu vou adicionar a minha saída, ó. Vou adicionar um campo de saída. Qual hierarquia vai fazer parte da minha saída? Vou manter na grupo IN, porque daqui a pouco eu vou mostrar para vocês todos os conjuntos de dados que a gente está construindo, eles são organizados em hierarquias, tá? E a gente vai ver que na grupo IN a gente vai ter o resultado final. Como que eu vou chamar essa minha nova entidade, esse meu novo source aqui, né? Repare que é um source de dados que eu já tenho, é um source a partir do discover, né? Eu já não vou mais no sistema origem para construir esse meu source. Esses dados já estão disponíveis agora dentro do HDFS, nesse caso aqui, a instalação é multinode, nesse ambiente de demonstração. Eu vou chamar de grupo IN, junção, por exemplo, ou join mesmo, né? Join, vendas X cliente, né? Para ficar fácil aí para o usuário final interpretar, vou deixar o nome da entidade igual ao nome do source, né? Mais uma vez, vamos repositar dentro do meu diretório para
ficar organizado no HDFS. Grupo inteligência de negócio, vai ser incremental ou vai ser snapshot? Vou deixar como snapshot, ele sempre vai tirar uma fotografia inteira e vou adicionar. Essa é a minha saída, né? E como que funciona a minha saída? Eu vou pegar aqui o meu join, que eu uni essas duas tabelas pelo ID cliente, e vou dizer que eu quero a minha saída a partir desse join. Ó. E ele vai unir os resultados, incrementando ó, o nome do cliente, que é uma informação que eu não tenho na tabela de vendas. Ó. Eu não tenho o cliente aqui, ó. Eu não tenho esse campo cliente aqui, né? Mas através do ID eu chego nele, assim como o Clique fez para a gente lá, que eu acabei de demonstrar. Aí eu posso salvar, vou deixar aquele mesmo nome para ficar fácil da gente encontrar. E posso validar. Se tiver alguma inconsistência, ele me avisa, né? Às vezes os data types são diferentes, ou algum tipo de falha de captura, etc. Aparentemente ele validou. Se eu entrar lá como o usuário de negócio de novo, ó, eu vou entrar aqui como usuário de negócio de novo. Aqui no Clique, depois eu só vou mostrar para vocês como é que ficou o script, tá? Então, se eu entrar aqui como usuário de negócio de novo e mandar atualizar, deixa eu clicar aqui no catálogo, ver se ele atualiza. Ele já tende a aparecer aqui a nova entidade que a gente criou. Olha lá que legal. Join, grupo IN. Por enquanto, não tem nada que eu não fiz nenhuma carga dela. Mas eu vou fazer exatamente agora, né? Eu vou entrar lá de novo como gerenciador e vou mandar executar a carga. Então, é uma nova carga, é a primeira vez. Essa entidade, eu estou criando ela pela primeira vez, né? É uma entidade de blend. Ela reuniu lá as duas anteriores que a gente carregou. Eu vou mandar um refresh aqui a cada 15 segundos para ele terminar aqui a carga completa para a gente ver o resultado no final. Aproveito aí para mostrar como é que fica o ClickSense, para quem é usuário de ClickSense, né? Como é que fica aqui na prática, o que ele faz por trás, né? Ó, então, só para efeito de curiosidade, gente, imagino que quem tem ClickSense possa ter ficado curioso, ele cria uma conexão Hive, ó, que já interpreta numa linguagem SQL, né, o que está dentro do HDFS. Ó. Ele criou uma conexão por trás na hora que a gente publicou pro ClickSense, né? Isso é fantástico, né? Ele fez toda essa camada para a gente e deixou pronto para a gente poder trabalhar. E daqui para frente, se eu quiser enriquecer também esse painel, eu tenho liberdade para isso. Enquanto ele carrega aqui os dados da nossa nova entidade, eu abro mais uma vez aí para perguntas. A gente está se aproximando do fim no tempo, né? Mas de característica do produto, a gente tem bastante coisa ainda para mostrar. O que não der, fica aí disponível o meu contato depois no final para a gente voltar a falar. Cara, tem alguma pergunta nova aí? Nós temos sim, temos mais 5 perguntas. A do Anderson, a gente já respondeu, acredito que do Bruno, desculpa. Do Bruno a gente já respondeu com a pergunta do Anderson, né? Que ele tinha falado do valor, e ali você mencionou as áreas que a gente atende com esse produto. Então, vamos para Domingos Sávio. Queria saber se poderia confirmar em quais sistemas operacionais a ferramenta pode ser instalada. Domingos, tem que ser instalado no Linux, tá? Ela é instalada no Linux, tem algumas versões homologadas. Eu já instalei em CentOS e já instalei Red Hat, tá? Mas tem toda uma documentação de pré-rec aí para ser respeitada, ok? Bruno Costa. E a versão Catalyst QVD pode ser para clientes menores? Pode ser, no sentido de ser adequado. Eu acho que isso aqui ele perguntou, ele respondeu. A Renata... o Bruno Costa é o nosso Bruno Costa, né? Bruno, obrigado pela sua pergunta e pela sua resposta. Perfeito, porque eu não tinha dado atenção a isso, né? Faz todo sentido, né? Tomando como base a pergunta anterior, né, de perfil de cliente, lembrando que a gente tem duas versões do Catalyst, né? A completa que eu estou mostrando e tem a só de QVD. Então, a só de QVD, talvez ela se encaixe, sim, a clientes de pequeno e médio porte, desde que elas tenham clique dentro de casa, tá? Porque o Catalyst, nesse caso, vai gerenciar os QVDs. Mais uma vez, muito obrigado, Bruno, tinha passado despercebido isso daí. Renata Cardoso quer saber se esse recurso de insights já está disponível no ClickSense, qual versão? E respondendo a próxima pergunta dela rapidinho, esse webinar está sendo sim gravado e depois de 1 ou 2 dias a gente disponibiliza, tá bom?
Renata, está disponível desde junho de 2018 o recurso de Insights, tá? E vem evoluindo. Inclusive, essa versão que eu estou mostrando não é a última. A última versão já tem algumas inteligências melhoradas, né? Seria o motor cognitivo aí do ClickSense ajudando o usuário final. Tem também o insight de seleções agora aqui para ajudar a tomar decisão com base nos dados, né? Aquele insight aí de gráfico. Gente, acabou aqui a nossa carga, ó. Ele trouxe 2.100 registros, porque ele fez o join, né? Eu fiz inner join, então ele não achou alguma coisa de algum lado, ele cortou, nesse caso, né? Poderia ser para um estudo específico. Se eu voltar lá agora na visualização do usuário de negócio, ele tende, ó lá, apareceu aqui, ó. Como ele fez o join e cortou, ficou 100% de qualidade, só que ficou 2.100 registros. E essa minha entidade tem 15 colunas, ó. A outra de venda só tem 14. Então, se eu comprar ela solta, sem o cliente, eu não consigo ter uma visão de vendas por cliente. Se eu comprar essa daqui, agora eu consigo ter, ou se eu publicar para o clique, eu faço as duas do jeito que vocês viram a gente fazer, e ele mistura, né? Então, tem uma capacidade bem interessante aqui de exploração. Explorando um pouco mais o catálogo aqui, já que nosso tempo correu muito mais rápido do que eu imaginava, gente. Algumas opções que eu posso ter aqui, ó, na hora que eu dou um explorar, tá? Eu posso ver a descrição de negócio, né? Posso ver uma amostra dos dados ou da tabela inteira ou por campo. Ó. Por exemplo, se eu clicar aqui, ele vai mostrar um gráfico de distribuição por cidade. Ó. Eu já tenho a visão de que Rio de Janeiro tem um destaque bem grande em relação às minhas vendas, né? Uma outra visão interessante em termos de arquitetura é pegar aquela que a gente misturou e mandar explorar e ver a linhagem dos dados, né? Ver toda a hierarquia que ela tem. Olha que legal. Ele monta um desenho aqui para a gente das origens do cliente e da venda, por onde ela passou até chegar na sua transformação. E a partir daqui também eu posso explorar algumas coisas, como, por exemplo, criar um publish desse dado, que eu não sei se vai dar tempo de mostrar, mas seria a próxima coisa que eu ia passar aqui como o usuário administrador, ó, entrar no Publish, né? O Publish eu crio o meu target, que é onde eu quero publicar, e aí eu crio publicações que eu posso criar set de dados, né? Então, por exemplo, ó, eu como usuário administrador mesmo, eu vou acessar aquela nossa entidade Grupo IN Vendas Junta aqui, ó. Vou mandar adicionar o carrinho e vou mandar publicar, mas agora não para o Sense, ó. Vou mandar criar um dataset. Então, eu vou criar um dataset de negócio. Vou deixar aquele nome mesmo, Grupo IN Join. Vou chamar só Grupo IN Join para a gente ser mais rápido aqui, ó. Então, eu criei um dataset de negócio, uma entidade chamada Grupo IN Join, né? E aí, se eu entrar aqui no Discover, se eu voltar para o Discover e quiser ver meus datasets, ó, como eu falei, eu consigo ver todos os datasets do Grupo IN. O Grupo IN Join está aqui, ó. É a mistura do blend que eu fiz. Se eu quiser criar uma publicação para automatizar a carga desse grupo IN Join, e eu posso escolher para onde eu vou mandar, eu posso criar um novo destino. Ó. Nesse caso aqui, eu vou mandar para o S3, tá? Que já está aqui para a gente não perder mais tempo, está se aproximando das 11. Ó. Então, eu vou criar uma publicação. Eu vou pegar aquele dataset lá do grupo IN Join. Ó. Deixa eu buscar ele de novo aqui. Vou pegar o grupo IN Join, vamos lá, grupo IN Join, e vou mandar comprar ele aqui como dataset. Ó. Quando eu marco ele aqui, eu mando adicionar ele como dataset nesse momento. Né? Aí, para onde que eu quero jogar o grupo IN Join? Eu quero criar um publish. Como que vai chamar esse publish? Então, eu vou manter aqui o grupo IN Join. Lembrando a importância das nomenclaturas, tá, gente? Mas agora é pressa mesmo. O target nosso, eu vou usar o S3, né? Não vai dar tempo de criar um. E aonde eu vou salvar aqui? Eu vou salvar no diretório export, por exemplo, tá? Do S3. Já existe grupo INJoin nesse diretório. Deixa eu ver se tem algum subdiretório aqui que eu posso usar. Já existe grupo INJoin como dataset, perdão, gente. Vou chamar de public. Grupo INJoin public. Quais são as entidades? Nesse caso aqui eu só comprei uma. E qual que é o schedule que eu vou querer fazer? Pode ser um só ou pode ser um recorrente, tá? E aí recorrente ele vai ter uma série de opções aqui, como que eu quero repetir isso, diário, etc, tá? Vou deixar aqui um diário, por exemplo, né? E aí confirmo e salvo. Quando eu confirmo e salvo, ele cria aqui para mim um job que eu posso schedular.
ok? A nossa carga diária aí em cima do publish. E eu também posso editar, se eu quiser alterar qualquer coisa que eu havia programado. Ok? Deu para entender o conceito do publish? No schedule, eu posso criar um novo schedule aqui, rapidamente, ó. Vamos no design, e ele já vem aqui para a gente com a origem e destino. Já vem aqui para a gente com a origem e destino, que é o mínimo que ele precisa para fazer um schedule, tá? Então, eu vou buscar um data load e vou buscar o prep que a gente montou, ó. Olha que bacana, gente. Ó. Então, a partir de um processo que eu posso definir manual ou que eu vou programar também para fazer o schedule, então o publish é o que eu vou publicar e o schedule é o que eu vou capturar. Então, são duas cargas distintas que eu posso misturá-las, tá? Vou programar aqui uma carga. Qual que é o meu data load, ó? Vou buscar lá, por exemplo, a tabela de vendas, por exemplo, ou a entidade de cliente, enfim, deixa eu buscar de vendas, né? Que de vendas é mais completa. Vamos pegar de vendas, vou adicionar a data da leitura ou não, tal. E o que eu vou fazer depois que eu carregar a tabela de vendas lá do SQL de volta? Eu vou passar pela preparação, porque eu quero atualizar também a nossa de cliente que está misturada, o nosso join. Tá vendo que legal, gente? Ó, qual que é o modo de execução que eu vou escolher? Ó? Se eu precisar de velocidade, eu posso usar o Spark, posso fazer local, Map Reduce, ele vem aqui por default. Vou deixar o Map Reduce mesmo, que trabalha com HDFS. E aí, no final, eu posso dizer se eu quero colocar uma flag de log ou não. Isso aqui tanto faz, eu vou deixar sem a flag mesmo. Aí, mesmo conceito, eu posso validar, deu com sucesso, posso salvar e mandar rodar esse processo. O que esse processo de schedule vai fazer, gente? Ele vai até a nossa tabela fato lá do SQL, que está no nosso source, vai carregar para o Catalyst, salvar no HDFS, em seguida ele vai passar para o prepare, que foi aquele join que a gente fez com a tabela de cliente, vai atualizar aquele join, para que quando o meu usuário final for consumir, ele tenha uma carga diária atualizada, e, por fim, ele não vai flegar nada, ele vai terminar aqui. Tá? Então, eu passei todos os menus aqui de exploração do Catalyst para vocês conhecerem. Acho que deu para ter uma visão geral. Vou cancelar esse publish aqui. Ó. Em termos de segurança, basicamente, eu crio usuário, crio grupos e posso importar uma política de segurança. Né? Posso definir uma política de segurança, principalmente quando eu uso AD, né? Que é esse caso aqui, é um exemplo de conexão com AD. E tem o meu catálogo, que a gente conseguiu explorar bastante usando até a ideia de usuário de negócio. Né? Aqui, como usuário de negócio, no catálogo, eu comprei e brinquei um pouco aí com os dados, mostrando algumas das capacidades do Catalyst. Espero ter levado uma mensagem clara para vocês. Desculpa as perguntas que não deu para responder ao vivo, mas fica aí os meus contatos. Se tiver mais alguma pergunta aqui, a Camila vai mencionar, eu já tento responder, senão a gente se mantém em contato aí no futuro. Já agradeço, caso alguém for sair aí, já agradeço a participação mais uma vez, gente. Um bom dia aí. Vamos lá, se tem mais alguma pergunta, Cá? Nós temos mais algumas perguntas. O Thales perguntou, o mesmo que o Bruno Fernandes lá no começo, se faz conexão com a SAP. Thales, essa informação a gente manda para vocês depois por e-mail, tá? Tanto para você quanto para o Bruno. Tem uma última pergunta aqui do Fábio. Como funciona a gestão de acesso dos dados / governança para os usuários? Consigo determinar quais dados o usuário pode comprar? Tem o log dessas compras? Eu estou tentando já acessar aqui alguma coisa de SAP para poder responder aí, se possível, ao vivo. Aparentemente o que ele encontrou aqui não é o que eu gostaria, então isso aqui a gente deixa para responder depois. Os logs, sim, tudo é logado, né? E através a parte de cargas eu consigo ver pelo Ops ali depois, e a parte do usuário eu tenho que capturar isso, tá? Mas acredito que sim, que seja possível ver tudo que o usuário está comprando, sim. Tudo é logado, né? Por uma questão de auditoria, né? Tudo deve ser logado. Depois eu só preciso confirmar como é que busca essa informação. Bom, pessoal, eu acho que as perguntas findaram aqui. O pessoal só está te parabenizando. Obrigado, parabéns, muito bacana. Parabéns pelo webinar. E é isso daí. A gravação vai ser disponibilizada nos próximos 2 dias. Para quem não conseguiu conferir desde o começo, ou
se vocês quiserem indicar, acharam legal para alguém ver depois, tá bom, gente? Um excelente dia para todo mundo. Obrigada, Rô. Obrigado mais uma vez, gente. Um bom dia, até mais. Tchau, tchau.